Chegou a hora de falar sobre usinas de triagem de resíduos. Esse vídeo a gente fala especialmente com investidores. Se você pretende montar um projeto como esse, precisa então saber alguns números de mercado, algumas observações, análise de risco, retorno, margem, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então seja muito bem-vindo a esse vídeo onde a gente vai falar sobre negócios no setor de resíduos. Já vou compartilhar uma tela para você ver realmente do que se trata. Estamos aqui pegar o meu pointer. Essa aqui é uma imagem feita por IA, mas representa aquilo que a gente quer ver. Tem a esteira de separação, os resíduos aqui chegando, nesse caso aqui, resíduos, o que a gente pode dizer assim, que é o próprio lixo mesmo, né? Não é resíduo da coleta seletiva. Separação feita aqui em cima, sendo lançada para baixo aqui para os bags, depois transportado para uma área de prensagem e depois a comercialização aqui dentro desse escritório. É uma ideia geral. Claro que dá para fazer e deve ser feito muito melhor do que isso, muito melhor organizado, mas aqui tem as principais funções de uma usina de triagem semiautomática. Existem vários tipos, existem totalmente manuais e totalmente automatizadas. E a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas usinas, quando é o momento certo de investir em uma, de outra, o que se implica, enfim. Tá? Eu vou me apresentar aqui primeiro. Deixa eu compartilhar aqui a tela novamente. Meu nome é Gleison Machado, como vocês estão vendo, eu sou o CEO da Virapuru. A gente tem os nossos sites, nossos portais que são referências em língua portuguesa. Eu sou diploma em engenheiro por Verfahrenstechnik, que é alguma coisa aí como engenharia química, formado pela Universidade de Ciências Aplicadas de Frankfurt, na Alemanha, onde eu vivi mais de 20 anos, trabalhei lá na aeronuclear como instrutor técnico, como vocês estão vendo aqui, para a maior empresa do mundo de construção de usinas nucleares. Então, eu gosto de tecnologia, sou meio nerd nesse ponto, mas a especialidade aqui em questão é em negócios sustentáveis, retorno, modelo de negócio, estruturação econômica, técnica, financeira, é sobre isso que a gente quer falar. E se você está interessado em investir em uma usina como essa, de triagem de resíduos, então escreve um e-mail aqui para a gente, ó, comercial@virapuru.com, explicando em que cidade, o que você quer fazer exatamente, se vai envolver setor público ou não. Esse tipo de projeto, ele tem possibilidades amplas, muito amplas. Você pode trabalhar sozinho, você pode construir uma usina como essa, depois alugar para cooperativas de catadores, você pode trabalhar no formato de PPP. Enfim, são diversos modelos de negócio e isso também precisa ser devidamente estruturado, né, com um especialista que a gente faz tudo isso para você então. Tá certo? Então é isso, meus caros. Caso tenha alguma dúvida, fica à vontade. Já curte logo aqui esse vídeo, já se inscreve no canal, já comenta aí, tô ansioso para ver o conteúdo desse vídeo. E olha, se você conhece alguém, se você está vendo por curiosidade, conhece alguém que você acha que pode ser um investidor disso, então pega o link aqui e manda para ele. Eu digo que especialmente esse tipo de projeto é interessante para quem quer fazer impacto social. A usina de triagem é um dos investimentos na industrialização do setor de resíduos que tem o maior impacto social possível. Por quê? Porque você pode integrar, por exemplo, os catadores de materiais recicláveis ou a população de baixa renda dentro da usina de triagem com pouco esforço no sentido de qualificação. Não precisa fazer uma qualificação de 3 anos, por exemplo. É uma coisa que se aprende relativamente rápido. O reconhecimento dos materiais, a função de cada um, ou seja, a estruturação operacional para que a usina funcione da maneira correta e seja eficiente. Parte do sucesso da usina depende disso, então tem que prestar bastante atenção na eficiência operacional. Velocidade de esteira, qualificação dos agentes que estão trabalhando ali ao redor, enfim, é um mundo bem bonito, é um mundo bem legal. A escolha de tecnologias também vai impactar, mas também tem um forte impacto ambiental, esse tipo de negócio. Porém, gente, esse tipo de negócio, ele não costuma caminhar muito bem sem a integração política. É preciso conversar com o setor público para ver uma integração aqui maior. Dá para fazer totalmente olhando para o setor privado? Sim, é possível. Aí você vai trabalhar com foco em embalagens, atendendo ali principalmente o comércio e indústrias geradoras de material específico que você pretende trabalhar. Aí você vai ter uma escala, vai bater, quem sabe, num teto,
e a maneira como você poderia expandir isso muito mais seria trabalhando também com o apoio do setor público e também incluindo, os catadores e a população de baixa renda. Então, esse projeto, ele tem um enorme potencial para quem pensa dessa forma. Ideal para investidores de impacto, ideal para donos de aterro sanitário, empresa que tem aterro sanitário, então tem até mesmo lixão e quer mudar essa realidade. Você pode implementar essa infraestrutura, ainda assim fechar parceria com cooperativas de catadores ou contratar mesmo CLT, enfim, tudo é possível. Mas para quem tem aterro sanitário, eu acho assim que, tipo, qual o investimento que o dono de um aterro sanitário pode fazer para começar a caminhar em direção à industrialização do setor de resíduos? Usina de triagem. Não tem nem o que pensar muito. Uma próxima usina é uma usina de compostagem, mas inicialmente triagem. Aqui é importante fazer a coisa certa e pensar que, por exemplo, vou dar um motivo para você pensar em investir. Se você recebe ali, sei lá, R$ 100 por tonelada do material para chegar no aterro sanitário, né, quando você triar isso aí, tirar ali, sei lá, 30% de materiais recicláveis, cada tonelada desse material triado, desses 30%, você vai poder vender ali, digamos, em média por R$ 1.000. Então, olha só, você recebe R$ 100 por tonelada, mas cada tonelada triada, você recebe R$ 1.000, 10 vezes mais do que aquela taxa de recepção. Então tem muito motivo para estruturar uma usina de triagem. Não de qualquer jeito, não de qualquer jeito. De qualquer jeito já tem um monte, já tem um monte. Não é isso que resolve, não é isso que eu estou falando. Eu estou pensando aqui, estou falando de uma coisa de nível industrial que você possa depois triar, ter qualidade, vender para abastecer as indústrias como matéria-prima secundária, tá? É disso que eu estou falando. Sendo assim, vamos dar uma olhada na apresentação para a coisa ficar mais dinâmica. Bom, gente, o modelo de negócio aqui, pensando na parte de fluxo de massa, é que você vai receber material, por exemplo, lixo, eu vou chamar de lixo, RSU indiferenciado. Vou chamar de lixo. E aí um outro material que você pode ter, que é muito melhor, material da coleta seletiva e por último, melhor ainda do que esse, são resíduos de embalagens, tá? Existem essas 3 possibilidades. Se você tiver aqui na coleta seletiva, como acontece em algumas cidades já do Brasil, tá de ótimo tamanho, porque pensa comigo, se você for triar esse material aqui, o indiferenciado, o chamado lixo, quem sabe você vai tirar, sei lá, 10% de recicláveis. Se você for triar o material da coleta seletiva, aí você pode chegar a 70, 80, 90%, depende do material que está sendo coletado aqui, como está sendo coletado, a metodologia, se tem ou não educação ambiental, enfim. E agora, se for resíduo de embalagem, aí passa dos 90%. Certo? Então, são coisas diferentes. Ah, como é essa coisa de resíduo de embalagem? Isso aqui é um sistema, que tem na Alemanha, que é chamado de Grüne Punkt, né, que é o ponto verde, onde as embalagens recebem ali uma identificação e são separadas no Gelbe Tüte, no saco amarelo, e ali vai basicamente embalagens. Então, o nível de aproveitamento ali é muito alto, mais de 90% tranquilo. Ou seja, você recebe esses materiais e a sua função como usina é separar utilizando diferentes níveis de tecnologia e automação. Ou seja, desde o processo completamente manual, debaixo de um galpão, completamente manual, até 100% automatizado, tudo é possível aqui. E aí você vai separar, ou seja, você vai extrair dessa mistura grupos metálicos. Eu separo isso em grupos de materiais. Então você vai ter aqui os metálicos, ferrosos, não ferrosos, né, os celulósicos, os polímeros, os vidros, eletrônicos, óleo, pneus. Note que aquilo que eu coloquei aqui ainda tem outros materiais. Eu não coloquei aqui todos os possíveis, mas você já vai ver que não é comum uma usina de triagem, a boa parte das usinas de triagem no Brasil, trabalhar, por exemplo, com eletrônicos. Também com óleo de fritura, eles não recebem isso, pneus também não recebem. A explicação para isso não existe, porque já que é uma usina de triagem de resíduos, ela pode separar qualquer coisa. Ela pode transformar, se ela a gente poderia pensar numa usina de triagem
alimentando um pequeno supermercado de materiais recicláveis dos mais diversos tipos ali, entendeu? Não tem por que não ser assim. Hoje, o que a gente tem no Brasil é que essas usinas de triagem normalmente são operadas por cooperativas de catadores, e aí demanda de muito investimento em otimização de processos, que precisa também de otimização do departamento comercial, operacional, não é só o operacional, é o comercial, o operacional, o tecnológico, enfim, uma estruturação para que isso vire realmente um negócio de lucro. Então, quando você transforma esse material nesses grupos de materiais aqui separados, então, no mínimo, você vai ter aí R$ 1.000 por tonelada, assim, bem tranquilo, em média, em média. Tem material aqui que vale mais, tem outros que valem menos. Entendido isso, vamos dar uma olhada no mercado. No Brasil, né, 2024, nós temos aí como estudo da Abreme, publicado pela Abreme, 81,6 milhões de toneladas no ano de RSU, certo? Resíduos sólidos urbanos. 40% desse material ainda está indo para lixão ou aterro controlado, que para mim dá no mesmo. O volume é desse descarte inadequado. Os outros 60%, a maior parte, estão indo para aterro sanitário, não estão sendo triados. Aí eu repito, é possível, é desejável fazer a usina de triagem dentro dos aterros sanitários, certo? Então, não tem por que não fazer isso dessa forma. Então você tem uma oportunidade tanto para esses 40% quanto para os outros 60% que estão indo para aterro sanitário. É um mercado totalmente subexplorado, com demanda massiva, garantida e uma pressão regulatória crescente, né? O fim dos lixões aí só se fala nisso. Hoje, qualquer cidade do Brasil sofre a pressão dos órgãos públicos para que eles acabem com os lixões. E ainda assim, nós temos mais de 3.000 lixões no Brasil agora em abril de 2026. Então, tem ainda muito mercado para ser explorado, certo? E aí, o último dado, apenas 8,7 desse material é de fato reciclado em diferentes níveis de aproveitamento. No último levantamento da Brelp, se eu não me engano, estava em torno de 4%. Então aumentou aqui até uma quantidade, certo? Porque isso também porque tem muita gente na informalidade, é um pouco difícil fazer esse levantamento de dados. Qual o problema do modelo atual? Primeiro, ineficiência estrutural, né? A baixa eficiência de triagem. Esse 35% aqui só em sonho, só assim, projetos extremamente eficientes, mas o normal é bem menos que isso, menos 5%, 6%. Esse é muito comum em usinas de triagem, né, que você vê Brasil afora. Então, o material vem muito contaminado, principalmente material seco, ali, material celulósico, vem muito contaminado com matéria orgânica, aí você perde aquele material. Muita gente na informalidade, 65% do fluxo de materiais recicláveis está na mão de sucateiros e pequenos sucateiros, recicladores que não estão devidamente formalizados. E aí, como problema e consequência, a gente tem uma perda de valor muito grande, né? Uma perda de valor econômico, os custos crescentes para os municípios e um risco legal e regulatório iminente. Muitos prefeitos sendo ameaçados de prisão, inclusive, porque não tem uma forma de destinação ambientalmente adequada para os resíduos da sua cidade. Então, se você é investidor, você já conta com esse cenário, quer dizer, muito provavelmente o gestor público da cidade que você quer investir, ele tem uma tendência a aceitar investimento privado nesse setor, desde que se entenda como é feita essa estruturação, do negócio, né? E aí a virada é o seguinte, a gente transformar aquilo que hoje é mal feito, certo? Em um processo, em uma estrutura, em um negócio realmente eficiente. Aqui vocês estão vendo uma coisa, né, com braço robô aqui, automatizado, inteligência artificial e tudo. Não precisa ser assim, tá, gente? Isso aqui é simbólico. Isso aqui é para contrapor esse modelo aqui totalmente defasado, sem aproveitamento. Esse daqui seria o aproveitamento máximo. O ideal aqui é que a gente empregue pessoas, principalmente com foco aí de catadores de materiais recicláveis e também população de baixa renda. Eu particularmente defendo muito a parceria entre um investidor privado
cooperativas de catadores e o setor público. Eu acho que esse é perfeito para resolver, para investir nesse tipo de projeto aqui. E é possível, a gente faz essa estruturação caso você queira fazer um projeto como esse. Se a gente pensar na engenharia, então não tem nada aqui que seja segredo, ainda precisa ser feito. Já existem processos de separação que conseguem separar todos os materiais, tanto os metais como os plásticos, os celulósicos, tudo. Tem vários tipos de separadores. Aqui alguns exemplos, aqui os trommels, né, que são as peneiras rotativas, separação ótica, muito bom para separar aqui os polímeros, separação balística, magnética e prensas de enfardamento. Assim, tem diversas tecnologias, separação por gravidade, tem vários processos de separação, né? Inclusive, eu tive uma vez na Alemanha em um projeto lá no estado de Hessen, e aí eu estava conversando lá com o responsável pelo aterro sanitário, ele me falou que eles já fizeram um experimento para pegar 100% do material e sem mão humana em nenhuma das partes, se seria possível separar todos os materiais que vêm nos resíduos domiciliares. E ele falou que sim, eles fizeram esse experimento, deu certo, funcionou. Claro, tem um nível de investimento bem maior, porque envolve muita tecnologia, muita automação, mas tecnicamente é possível. Não é o propósito, não é o objetivo automatizar tudo, mas é possível. Não precisa nada se perder aqui nesse processo. Ok, uma coisa aqui que está importante, uma nova visão que está sendo feita, gente, é nessas usinas de triagem, é você pensar o seguinte: depois de extrair, não é comum isso, tá? Não é comum. Mas depois de extrair todos os materiais recicláveis dos resíduos, né, você tira ali, o resíduo vem tudo misturado, né? Metal, plástico, papel, tem tudo misturado. Você separa ali, tira vidro, tira tudo, tá, tá. Aí sobra um material ainda. Esse material que sobra ainda não precisa ir diretamente para o aterro. Ainda é possível extrair daí CDR, que são os combustíveis derivados de resíduos. E você consegue, dentro de um processo tecnológico, transformar isso em como se fosse uma biomassa, certo? O que você pode vender para cimenteiras ou para quem precisa de energia térmica. Tem que ter um processo para isso. Aí realmente você reduz ainda mais a taxa ali de rejeitos. Aí só vai para o aterro sanitário o que for rejeito realmente. A gente ainda vai falar da monetização, na verdade é esse outro slide aqui, a gente vai falar mais sobre isso. O modelo de receita desse tipo de empreendimento necessita ser diversificado. Hoje, no Brasil, a maior parte da receita é feita pela venda exclusiva dos materiais recicláveis. Porém, todavia, e aí é preciso chamar a atenção do setor público aqui também, taxa de destinação de resíduos. É preciso pagar para essas usinas de triagem pela taxa de destinação. Quanto? O mesmo valor, pelo menos o mesmo valor que se paga para o aterro sanitário. Mas normalmente você paga pela destinação, pela triagem, pela coleta, e aí você ajuda a monetizar cada vez mais esse projeto. Certo? Então essa é uma forma. Os recicláveis, a venda do commodity é a segunda forma. Os créditos também não é comum que se utilize, se coloque aqui na receita, mas aqui você tem crédito de logística reversa, crédito de reciclagem, crédito de carbono, vários tipos de crédito. E essa outra forma aqui, que é a produção de CDR para geração de energia, que também poderia ser adicionada. Veja, no modelo atual, só se aproveita aqui os recicláveis. Mas, na verdade, pelo menos poderia aproveitar aqui a destinação, os créditos e o CDR. E aí muda completamente a receita, o faturamento mensal que você vai ter num projeto como esse. Então a receita ela precisa ser múltipla e previsível. A gente pegando aqui uma usina de 300 toneladas por dia, né, você tem 300 toneladas por dia, não é pouca coisa. Você tem aqui um faturamento na ordem aqui de 5 milhões de reais por mês, para essa quantidade aqui, tá? O capex inicial em torno ali de uns 60 milhões para uma triagem mecânica, infraestrutura civil, e aí você tem uma TIR em torno de 30%, com um payback de 5 anos, ali de 4 a 6 anos, né, e um custo de capital em torno aí de 9,24%, por cento, tá? Então esse seria um pequeno, claro, uma estimativa em cima de uma usina de 300 toneladas, utilizando todas essas possibilidades de receita que a gente viu anteriormente.
ou seja, um projeto otimizado. Qual o diferencial do que a gente está falando aqui? A gente está falando de sair de um modelo tradicional para um modelo de infraestrutura, que é isso que nós fazemos aqui na Virapuru. Então, o modelo tradicional é volátil, depende exclusivamente de commodities, né? Tem venda de sucata mista, ou seja, ele não separa ali muito bem, não é muito eficiente na separação. Tem passivo ambiental, alta informalidade, risco trabalhista e limitada pela triagem manual humana. É bom triar com a mão humana? Sim, mas tem coisas que depois da triagem manual é preciso fazer uma nova triagem já automatizada, quem sabe uma triagem ótica para purificar ainda mais e agregar mais valor aos materiais e outros tipos de triagem. Então é preciso sair desse modelo para um modelo que recebe ali a taxa de destinação, e aí a Virapuru trabalha com você nisso. Vamos reunir, vamos chamar o prefeito, vamos chamar o setor público, vamos Ministério Público, vamos conversar com todo mundo. A gente precisa garantir aqui uma taxa de destinação para esse projeto. Gente, é assim, eu acredito no seguinte: às vezes você vai estruturar um negócio e o cenário não está montado do jeito que a gente precisa, do jeito que a gente quer. Faz parte do nosso trabalho montar esse cenário. E a taxa de destinação dos resíduos é uma queda de braço aí que tem que fazer com o setor público. Mas é preciso fazer, certo? E se o setor público não tem dificuldade nenhuma de fazer esse pagamento para um aterro sanitário, por que teria para fazer para uma usina de triagem, se for operado por catador, nem licitação precisa no Brasil? Não precisa, está livre de licitação. Então, é uma coisa de sentar, negociar, conversar com um, com o outro, com todo mundo que for necessário. É isso que a gente chama de estruturar. É preciso estruturar esse modelo financeiro, comprar a briga ali, sair para negociar para que ele realmente dê certo. Tá? Se for esperar só pela vontade do prefeito, que às vezes nem sabe o que você está fazendo, aí não funciona. Tem que ir para cima. Voltando aqui, gente, 4 vias de monetização: materiais, créditos, energia e tarifas. Rastreabilidade total com PCR, certificado, impacto social mensurável, automação industrial para consórcios regionais e trabalho ali num cluster ali que envolva mais parceiros, certo? Vamos lá. O que que nós fazemos? Importante, a Virapuru não é vendedora de tecnologia. A gente trabalha em parceria com os melhores fabricantes de máquinas e equipamentos, mas não é o nosso carro principal aqui, tá? O nosso trabalho é a estruturação do negócio, do projeto em si. Modelagem, estruturação, olha, engenharia integrada, aqui a gente vai ter que falar com diferentes fabricantes de tecnologia, né? Depois a gente faz a estruturação, a modelagem jurídica, eventualmente como se faz isso com PPP. Aí depois a gente faz a estruturação econômica, a estruturação técnica, a estruturação financeira, e aí a gente entrega esse projeto chave na mão, né, todo viabilizado, de ponta a ponta, todo o estudo dele, isso na primeira fase. Tem o documento pronto, aí agora a gente pode começar a pensar em construir. A gente separa isso. A estruturação do projeto é a primeira parte, o contrato vai até aí, o primeiro contrato para, depois você, junto com a gente, já ajuda a dimensionar, já viu a viabilidade econômica, finalizou, documentado tudo para. No momento que você decidir construir, a gente pode fazer um outro contrato para que a gente cuide da gestão, da construção, operação, treinamento, para ele entregar de fato chave na mão. Mas são dois momentos aí separados. Então, é uma grande oportunidade de investimento, certo? É uma infraestrutura resiliente, é uma coisa que vai ficar ali, provavelmente vai ficar como um legado. Tem receita contratada, né, tem exposição direta às metas aí das corporativas globais, aqui todo mundo fala nisso, isso certamente vira um grande exemplo de investimento, né, e tem um retorno, uma alta TI em torno de 30%, isso inicial, mas pode aumentar bastante, certo? Com o risco severamente mitigado, ou seja, a gente diminui muito o risco através da diversificação da receita. Entendeu, gente? Entendeu tudo isso? Tem alguma dúvida? Fique à vontade para deixar aqui o seu comentário aqui embaixo, porque esse é seu momento. Chegamos até aqui. Escreva sua dúvida, não entendi essa parte, eu quero ou comente, elogie, né, critique, fique à vontade. Interaja aqui embaixo,
Depois a gente vai ficar aí de olho e vamos responder também a todos os comentários. Esperamos que você tenha gostado. Caso sim, já dá um like aqui, se inscreve no canal. Acha que deve compartilhar isso com alguém, com algum investidor? Fique à vontade, pegue o link, mande para ele. Olha, eu vi isso aqui, pensei em você. Eu acho que é o tipo de investimento que você poderia fazer. Gente, olha, esse projeto eu cito muito o Brasil, mas nada impede, na verdade é desejável que isso também seja feito em Angola, em Moçambique, em todo o continente africano, Ásia, qualquer outro continente. Esse tipo de projeto, ele serve em qualquer país. Normalmente em países como o Japão, Alemanha, não é muito comum ter ali a presença de catadores de materiais recicláveis de população. Aliás, até tem população de baixa renda, mas não cooperativas de catadores. Não lembro disso na Alemanha, tá? E acredito que no Japão também não tenha. Porém, na maior parte dos países que têm problema social, pobreza, é possível implementar esse mesmo sistema do Brasil. O Brasil serve aqui de exemplo para muitos países, certo? Então, essa modelagem pode servir perfeitamente para todo o continente africano e outros países. Ok, meus caros, fique à vontade para deixar suas dúvidas. Agora, se você tem dúvidas gerais, comenta aqui embaixo. Agora, se você quer fazer projetos de fato, nós podemos estruturar o seu projeto sob medida para o seu perfil de risco e de retorno, mudando na modelagem do negócio para que ele traga o valor, adaptando o valor do investimento ao retorno desse investimento, tudo para que você diga realmente agora sim está pronto para eu investir. A gente observa aí a região que vai ser implementado, faz um estudo de mercado, quem está envolvido, o tamanho dessa planta, a capacidade de processamento, o perfil dos resíduos que a gente vai trabalhar e, claro, toda a estratégia aqui de equity, de estruturação financeira, preparar aquele negócio para que ele receba o investimento. Tá? Se você tem interesse em montar isso, a gente pode marcar uma reunião, fazer uma videoconferência, escreva aqui para o comercial@virapuru.com, explicando onde é que você pretende fazer, né, quem é você, se é empresário ou investidor, quem são vocês, se é dono de aterro, se é prefeitura, enfim. Se identifique, mande o objetivo, a gente escolhe aí um dia, faz uma reunião e conversa sobre a estruturação da usina de triagem na cidade que você escolher. Tá certo? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Fico muito feliz de poder trazer essa informação para você e mostrar as grandes possibilidades do setor de resíduos sólidos como investimento. Na hora que a gente unir o impacto social, ambiental com a capacidade de investimento, aí a gente realmente está revolucionando, mudando o mundo, né, e fazendo a industrialização do setor de resíduos. Fico no aguardo então do e-mail de vocês e a gente se vê no próximo vídeo, no próximo negócio. Até lá. Saudações sustentáveis.